Opa, e aí, galerinha, beleza? Ontem à noite, né, o sextou do direito digital, nós trabalhamos esse assunto, é o jurídico data-driven, nossa aula de sexta-noite. O objetivo dessa aula é contextualizar a cultura contemporânea de dados com a atividade jurídica e como essa relação pode gerar valor ao tradicionalismo do direito. Analisaremos o contexto contemporâneo de dados, bem como as ferramentas usadas pelo jurídico interno, tá? Então, nós falamos ontem, basicamente, sobre a minha passagem por um escritório de advocacia lá para 2002, 2003, como aquele escritório de advocacia se movimentava sem a interferência em massa do digital, porque naquela época não tinha, na verdade, tudo estava sendo desenvolvido, né? Existia sistema? Sim, existia. A tecnologia já estava presente ali, mas não como hoje, né? No ano de 2023, que nós temos aí aplicativos, naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook, era o Orkut, era o MSN, mas já tinham sistemas, né? No escritório que eu trabalhei em 2002, 2003, 2004, nós tínhamos um sistema que organizava os clientes, os nomes, as datas, os números dos processos, um sistema que gerava relatório, né? Hoje nós fazemos isso, podemos cadastrar clientes no Excel, que é uma ferramenta comum, né, que as pessoas têm acesso com mais facilidade, sem custo. A gente consegue acessar um Excel e montar uma planilha com nomes de cliente, número de processo, data de entrada de ação, gerar relatório por letra, por número, a gente consegue pelo Excel. Então, esses sistemas naquela época faziam isso. Tinham outros mais bem elaborados que juntavam-se documentos, mas a maneira de juntar era uma maneira muito ainda, eu posso até dizer arcaica, porque se selecionava, se incluía, salvava, demorava para carregar. Então, hoje nós já temos sistemas que oferecem aplicativos, sistemas com informação automática, né, o cadastramento direto interligado com o sistema do Tribunal de Justiça. Nós temos uma série de sistemas que podem fazer a gestão dos dados do escritório. Eu coloquei ali um conceito, né? O que é data-driven? Podemos dizer que o data-driven são processos que são orientados por dados. Eu coloquei em negrito, separei algumas frases para chamar mais atenção. Nós estamos falando de processos que são orientados por dados. E neste assunto, as empresas que tomam decisões importantes para seu negócio, de acordo com a inteligência de dados coletados e bem tratados, que oferecem informações lógicas e organizadas. Então, para toda e qualquer empresa, é importante a gestão de dados. Por quê? É importante a gestão de dados? Porque nessa gestão de dados, nós conseguimos levantar as informações de mercado, saber onde é que se vende mais alguma determinada coisa, né? Qual é a região que se compra mais alguma determinada coisa. E se nós estamos falando de venda de produto ou serviço, com essa gestão de dados, nós vamos saber em que lugar nós podemos oferecer determinado produto ou serviço, porque lá naquela organização de dados nós conseguimos fazer um levantamento de metas e de estratégias e estatísticas de vendas naquela determinada região. Trazendo essa informação de dados para o nosso meio jurídico, nós falamos que seria o Data-Driven Law, é a aplicação da inteligência dos dados no ramo jurídico. No direito, essa tecnologia pode aperfeiçoar o trabalho do advogado de diversas formas. Compreender padrões é importante para aperfeiçoar o trabalho e ter uma probabilidade maior de acertos. Além disso, cabe ressaltar que a interpretação de dados por computadores é sempre programada por seres humanos, ou seja, sempre haverá um quê de subjetividade. Aí, antes de adentrar o tema, na verdade, antes de eu comentar sobre essa questão de gestão de dados, eu falei um pouco sobre a minha experiência de um escritório de advocacia que eu trabalhei, nesse período de 2003 a 2011, né, com geração de relatório e organograma e gestão. E depois, quando eu trouxe o escritório, né, do meu escritório do Rio para Rondônia,
e cheguei no final de 2019, mas o escritório começou a se desenvolver mais para 2020, houve uma certa transição com relação à pandemia que nós enfrentamos em 2020, eu já vim com uma ideia de startup, entendeu? Uma startup pensando no aumento de captação de clientes e entrada de tickets, ou seja, de valor de honorários, com valor mais baixo, com uma qualidade maior de prestação de serviço. Então, eu imaginei, eu vou oferecer serviço jurídico em todas as áreas do direito, lógico que eu não atuo em todas as áreas do direito, mas eu trabalho com parcerias. E na medida que for chegando cliente com essa necessidade, eu vou me organizando a gestão de dados, né? Pegando dados desses clientes e lançando num determinado sistema, para eu poder saber o tipo de área que está dando mais no escritório em tipo de movimentação e ticket, honorários, né? Vamos dizer assim. Falando digital, se fala mais em ticket, mas na nossa profissão a gente fala de honorários. Então, organizar toda essa questão do escritório como se uma startup fosse. Essa era a ideia, né? E aí eu expliquei como é que foi a minha experiência num escritório que tinha a tecnologia, mas não desenvolvida e não era focado nisso para alavancar o escritório de uma maneira mais high-tech, mais digital, mais tecnológica. Mas esse sistema que nós aderimos no escritório naquela época era o sistema que cadastrava processo, gerava relatório e tinha um prognóstico de risco. Ele analisava risco, mas o risco quem lançava era o ser humano. É provável, é remoto, qual é a probabilidade daquele processo de êxito, sabe? Então, essa análise de risco, nós, seres humanos, fazíamos nesses processos. Então, ficou ali, parado ali. Não houve um avanço nessa tecnologia na época que eu estava trabalhando naquele escritório. Hoje, aqui no escritório, nós aderimos a um sistema que ainda não é o sistema que eu imagino, né, que eu gostaria. Até porque o sistema que eu gostaria, eu precisaria de um desenvolvedor para poder criar, porque a ideia seria o cliente ele não entrar em contato comigo direto por telefone, por WhatsApp. Ele baixar o aplicativo do escritório, clicar no aplicativo, que já teria todas as informações dele no celular, e na medida que ele fosse clicando nas etapas do aplicativo, vai aparecendo as informações que ele quer. E informações básicas e dúvidas frequentes o aplicativo já dava, entendeu? Só que isso é um custo muito alto para se desenvolver. Mas existe, tá? O que eu quero dizer para vocês é que a presença da tecnologia, o envolvimento e a vantagem que o direito tem com o digital é de fato real e concreta. Então, nós falamos, inclusive, nós pegamos uma linha de raciocínio para falar sobre precificação dentro do digital, como um escritório moderno, que ainda atua nas áreas tradicionais do direito, mas busca áreas novas do direito, precifica e como ele se mantém. Então, nós falamos um pouco sobre um desenvolvimento que os escritórios modernos estão fazendo através do digital, que é a forma de cobrança por matriz SWOT, é uma tabela onde você pega todo o custo do seu escritório, que você tem de despesa, custo fixo e até mesmo variável, inclui-se na tabela, como a pesquisa no CNJ, o estudo da vida útil de um processo de determinado assunto, que é uma probabilidade, tá? É uma estatística, não quer dizer que, por exemplo, um processo de divórcio tenha que durar 3 anos, não é assim, ou tenha que durar 1 ano e meio, também não é assim, mas nós temos uma estimativa. Isso daí é uma gestão para que possamos analisar um certo cenário e aí termos uma ideia de precificação, pelo tempo de produtividade, receber o valor dos honorários. Tá certo? Então, existem formas de cobrar dentro da sua produtividade, que não fique caro para o seu cliente, que você não viole o seu código de ética e disciplina com relação à cobrança de honorários e que também não fique um valor baixo e que o advogado não sinta aquela sensação de que trabalhou demais para não ganhar nada ou ganhar pouco. Então, o trabalho do custo numa tabela, numa planilha que gera o valor de horas para você precificar o seu cliente,
é importantíssimo na gestão financeira do escritório. Então, hoje em dia, nós temos sistemas de gestão de dados com informações pessoais de clientes, informações financeiras, cobrança e gestão e andamento processual. E existem também sistemas mais restritos, tão somente com acompanhamento processual, que já é sensacional, o desenvolvimento desse tipo de plataforma, tá? Então, vamos lá, como atua um profissional jurídico orientado por dados, né? Prestação de serviços de entorno de processos ou precedentes isolados, né? Com grandes demandas, o ideal é trabalhar com temas nos quais se aplicam uma maior diversidade e necessidade de acompanhamento constante. E nessa realidade que os advogados precisam localizar e compreender padrões. Ao agrupar casos semelhantes, será possível comprimir as informações que mostram as probabilidades de determinados resultados após uma tomada de decisão específica, né? Eu vou colocar uma situação aqui para vocês, tá? É um exemplo, não é um caso concreto. Vamos supor que no meu escritório eu tenha processos na área de relação de consumo, direito do consumidor, tá bom? E vamos supor que eu tenho processos na área de, vamos colocar aí, família, tá? Então, eu tenho uma certa quantidade de processos na área de defesa do consumidor e dentro da área de defesa do consumidor eu tenho muitas ações no aéreo, na parte de companhias aéreas, com atraso de voo, extravio de bagagem, e na questão de energia elétrica, que são casos mais corriqueiros, que acontecem no dia a dia do consumidor, tá? Principalmente irregularidade de medidor, que é o TOI, que é o famoso gato de energia elétrica, popular gato, né? Então, eu tenho duas ramificações, um exemplo, na área de direito do consumidor e uma na área de família. Se eu tenho um sistema de gestão de dados, onde eu estou habituado a alimentar esses dados, eu vou cadastrar essas informações pessoais dos clientes nesse sistema e linkar esses processos junto ao sistema do Tribunal de Justiça respectivo, onde tramita essas ações. Na medida que eu vou girando os processos e acompanhando, recebendo as publicações e atuando, eu vou sabendo a forma do trâmite deles, tá? E na medida que saem as sentenças, eu consigo puxar um relatório de probabilidade, tá? De probabilidade de resultados. Por exemplo, eu vejo que no meu escritório eu ganho menos ações na área de família e eu tenho uma entrada de valor X com relação a esses processos. E o tempo de trabalho é Y. Tudo através de gestão de dados. Eu vejo que no meu escritório eu tenho tantas ações de energia elétrica e tantas ações de aéreo, na parte de empresas aéreas. Só que na questão da irregularidade de medidor, por exemplo, eu tenho uma possibilidade maior de êxito. Eu consigo ganhar mais ações e, obviamente, eu consigo receber mais honorários de sucumbência lá. E eu posso trabalhar ainda os honorários de ajuizamento da ação ou o pagamento mensal, respeitando o Código de Ética e Disciplina da OAB, a tabela, tá? Na forma de divisão do valor fixo da tabela. Eu posso cobrar parcelado isso em alguns meses que fique confortável para o meu cliente. Então, eu sei, através do sistema, que as ações de irregularidade no medidor no meu escritório estão gerando mais lucro. Então, eu posso mapear tudo isso através de gestão de dados, tá? Essa é a pegada que eu quero que vocês vejam. A maior dificuldade dos alunos, dos profissionais do direito, é que quando saem da faculdade ficam perdidos de como precificar e de qual área vai atuar. Então, eu queria botar isso na cabeça de vocês. Não se preocupem, procurem estudar mais o direito digital, não só para vocês atuarem com isso, mas em qualquer outra área do direito. Mas professor, eu não gosto de direito digital, acho que isso não tem nada a ver, eu não me dou bem com computador, eu sou da época antiga, eu quero uma agenda. Eu trabalho com agenda também, tá? Eu quero uma agenda. Eu tenho uma agenda na minha mesa desse ano, tenho agenda aqui do ano retrasado, tenho agenda do ano passado, tem um monte de agenda na minha mesa. Eu trabalho com agenda também, de papel. Mas eu tenho agenda do Gmail, eu tenho agenda do sistema, eu tenho várias formas de controlar meus prazos e meus compromissos também. Tá? Eu acho que são válidos, né? Várias formas de controle. Eu não perco tempo, porque automaticamente que eu estou
recebendo push por e-mail de acompanhamento de processo, eu vou anotando na agenda, né? A secretária também vai pegando, vai anotando, o estagiário vai anotando, e isso daí a gente resolve em 2 palitos, é rápido, é uma segurança maior. E o sistema, quando eu clico e entro, eu vejo lá. Então, estudem a parte do direito digital, por mais que vocês não queiram atuar com esse mercado, apesar de ser uma área promissora, estudem, porque disso vocês vão extrair conhecimentos para administrar os processos de áreas tradicionais do direito, como vara de família, como a parte previdenciária, como a parte de criminal. Você consegue organizar clientes na área criminal dentro de uma gestão de dados. Isso é sensacional. Tá, ó. Com o auxílio de dados, o profissional pode conhecer melhor o trâmite processual. Nós falamos sobre isso. Fica por dentro de cada passo do processo, falamos, porque o sistema te dá toda a estratégia e toda a estrutura processual. As tarefas administrativas em território, né? Eu falei para vocês, vamos precificar, vamos lançar numa planilha o tipo de custo, como nós vamos pagar o custo do escritório com a cobrança dos honorários. Porque você começa a fatiar tudo que entra no escritório e fatiar tudo que sai do escritório. Eu dei um exemplo na sala de aula sobre a gasolina, né? Nós vamos para o posto de gasolina abastecer o carro. Você pega 1 litro de gasolina a 6,09, por exemplo, mas tem uma tabelinha na bomba que diz que você vai pagar X de valor e percentual de ISS, X de valor e percentual de ICMS, enfim, uma série de impostos municipais, estaduais e federais dentro daquele valor de R$ 6,09, por exemplo, e aí no finalzinho você vai perceber o percentual de lucro que o dono do posto de gasolina vai ter. É mais ou menos isso que nós precisamos entender para nós que somos autônomos, né, que todos os dias trabalhamos aqui como advogados, não temos uma carteira de trabalho assinada, por exemplo, para poder saber que você no mês que vem vai receber um valor X, mas a nossa possibilidade é muito maior de passar o valor de entrada de um salário mínimo, multiplicar isso por 10, ou receber 100, 150 mil reais por mês de honorários, mas tudo isso tem que ser mapeado, não é receber 150 mil reais de honorários, estou bem, estou rico, meu escritório está funcionando, está girando. Não, tem custo. Estagiário, advogados, secretárias, energia elétrica, condomínio, aluguel, combustível, papel, qualquer papel higiênico, sabonete, qualquer ar-condicionado, de ar-condicionado, manutenção, água, guardanapo, café, copo de plástico, sabe? Toda a estrutura de um escritório de advocacia tem que ser planilhada para se colocar numa organização de gestão, e aí sim você ter o teu preço de prestação de serviço dentro do seu escritório, trabalhando com a gestão de dados. Então, se eu pego esses clientes da área de energia elétrica, por exemplo, que estão dando lucro para mim no escritório, eu posso levantar uma campanha através de plataformas digitais de informações de conteúdo e captação de cliente para aquela determinada área de nicho processual. E eu consigo fazer um giro de captação maior e receber mais honorários automaticamente e neutralizar certas campanhas ou neutralizar determinado tipo de processo ou neutralizar determinado tipo de atuação do escritório, tá? E focar em determinada classe de processos para atuar no seu escritório. Então, assim, existem diversas estratégias que nós trabalhamos, né, junto com dados na parte do direito digital. Então, falamos ali de probabilidade de deferimento, falamos de identificar o entendimento dos tribunais. O sistema também pode fazer captação de jurisprudências, trazer para dentro do sistema. Quando você gera uma petição inicial e cadastra, ele pode sugerir, o sistema sugerir determinada jurisprudência sobre aquele assunto. Falei aqui, na parte de baixo, sobre matriz SWOT, né? Eu fiz uma parceria muito importante com uma pessoa de TI para dentro do escritório, porque a gente pode desenvolver alguma coisa no sentido de uma plataforma mais interessante para mobilidade interna, para cadastramento de processos, para compartilhamento de pastas, para poder salvar documentos em nuvem,
Então, a pessoa da TI, que nós fechamos uma parceria há pouco tempo aqui, vai ser uma parceria muito importante para o desenvolvimento administrativo do escritório. Então, essa pegada vocês precisam ter. Eu vou me formar, quero montar um escritório, como é que eu vou fazer? Eu preciso ter uma estrutura? Inicialmente, você não precisa ter estrutura, talvez nem precise. Em casa você tenha, ou você fecha uma parceria com um colega de uma outra área para poder ampliar a captação. Você também pode fechar uma parceria com alguém na área de TI para poder fazer compartilhamento de documento, ou comprar um sistema, que aí você vai desenvolver, vai precisar de um dinheiro a mais para começar, e aí fica complicado para quem começa, né? Tá certo? Então, como funciona essa parte de Data Driven Law, que é a nossa área do direito, né? Eu cito ali, etapas são a mineração e tratamento de dados, tá? O profissional, para o profissional ter acesso a informações que facilitarão sua tomada de decisão, contar com 2 procedimentos para isso, que é a mineração e o tratamento de dados, no qual a informação será descoberta e organizada para ser apresentada de forma compreensível. Então, diversos outros negócios também trabalham com esse procedimento, ligados a dados. Gente, dados é importante demais, diferenciando apenas quais serão os aspectos relevantes que serão buscados. Para melhor entender o seu funcionamento, nós falamos aqui sobre o conceito de mineração de dados, né? A mineração de dados nada mais é do que um procedimento de busca de informações relevantes para um segmento dentro de um banco de dados já estabelecidos. Nela, após definir quais são os objetos da pesquisa, sua programação contará com um método para localizar as informações requeridas. Esse é o resumo bem simplificado de todo o processo de mineração de dados, que deverá contar com outras etapas. Ao coletar as informações, elas deverão ser devidamente tratadas. Afinal, sem ordem e estrutura, os dados não apresentam nenhum valor. E o tratamento de dados? A gente vai falar daqui a pouco mais especificamente, um caso prático, para a gente entender melhor isso daí. Tratamento de dados. Nessa parte final, os dados minerados deverão ser tratados para que possam ser interpretados. Para entender um fluxo completo, temos a captação de dados, manipulação de dados, armazenamento de dados, interpretação de dados, uso de dados. Então, apesar de ser uma incrível ferramenta, ela possui limitações legais ao tratar de informações de usuários. É preciso conhecer e respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, assunto que veremos mais adiante. Então, nesse curso de Direito Digital, nós vamos chegar a uma etapa que nós vamos estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, vou voltar aqui, na parte de mineração de dados, fala busca de informações relevantes, tá? Inicialmente, quando você recebe o contato de um cliente para poder perguntar sobre uma consultoria jurídica e a atuação no mercado, precificar o caso, você precisa entender que aquela situação de processo, como é que você vai precificar e qual é o tempo de vida útil daquele processo, para a gente saber o tipo de trabalho, estratégia que vamos adotar, o tempo de produtividade e o custo que aquele processo vai gerar para o seu escritório. Então, como é que eu vou buscar informações relevantes com relação a isso, né? Sem violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Se o cliente chega na sua frente e conta o caso, pergunta sobre o preço, por exemplo, eu vou procurar saber lá no CNJ, que é uma informação pública, não vou violar nenhum dispositivo da lei, e buscar dados com relação àquele tema. Divórcio litigioso, por exemplo. Quanto dura esse processo? Como é o trâmite desse processo? Em uma breve pesquisa eu faço, lanço no sistema e jogo esse sistema para organizar esse tipo de tempo. Tá? E aí sim a gente vai criando uma ordem cronológica para esses dados serem administrados. Tá? Então, basicamente, sem violar a Lei Geral de Proteção de Dados, nós buscamos através de informações de sites com acesso público, não entrando em situação em dados pessoais e internos de cidadão que não possa ter os dados divulgados ou violados. Então, a captação de dados, a manipulação de dados, como é que a gente vai mexer com os dados dentro do sistema, o armazenamento dos dados que são interessantes para a gente, a interpretação daqueles dados para a gente poder gerar
qualquer tipo de informação ou captação em cima desses dados e utilização de dados dentro da norma legal, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Então, os princípios básicos da cultura do data-driven é a democratização de dados, a governança de dados e a garantia e qualidade da informação. Quando falamos de democratização de dados, nós falamos que é preciso garantir que as pessoas que estão envolvidas em determinados processos tenham acesso aos dados. Tá? Essa democratização deve ser limitada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que nós vamos estudar. Não sei se a gente entra na próxima aula ou na outra, vai depender do nosso rendimento e bate-papo em sala e o tempo, porque nós temos pouco tempo de aula digital. Essa democratização deve ser limitada, beleza. Apesar de ser extremamente útil, não se deve ultrapassar os limites, devendo respeitar a vontade das pessoas, seus dados sensíveis e o seu consentimento específico, por exemplo. E a governança de dados? Aqui temos uma forma de gerenciamento. Quando se fala em governança, automaticamente liga-se a palavra de gerenciamento, que deve ser feito. De forma geral, é preciso que as pessoas, os processos e as tecnologias sejam alinhadas para que os resultados sejam promissores, primorosos, primorosos e universais. Então, pegar todos esses dados que foram minerados, tratar os dados, gerenciar os dados, uma estratégia importante para atingirmos o nosso objetivo de captação e manutenção de clientes com alto rendimento de lucro do escritório. Garantias de qualidade na informação. Os dados corretos, buscados, minerados e administrados, gerenciados pela governança, tem que ter uma qualidade. Tá? Essa qualidade vai ser útil para o acompanhamento processual. Pessoal, um exemplo. Eu trabalho, só com segmentos de pessoas físicas. Eu alimento meu sistema com os dados pessoais intransferíveis de pessoas físicas. Eu jogo no sistema. Esses dados são reais. Eu tenho que trabalhar, gerir esses dados, ter uma qualidade desses dados. Automaticamente, com os dados pessoais, intransferíveis de pessoa, de cidadão comum, eu tenho as informações processuais, na parte jurídica do escritório, tirando a parte administrativa, eu faço uma ligação entre essas informações. Então, eu tenho dados pessoais, dados processuais jurídicos, alguns com segredo de justiça e outros que são abertos, processuais, não a parte de informações de CPF, identidade, renda das pessoas. Acumulada tudo isso, eu posso ter dentro do meu sistema a parte financeira, o contra-cheque de cada cliente e quanto cada um paga para o escritório. Então, já tem a parte financeira. Estou dando para vocês 3 visões, tá? De dados, de informações de dados que podem ser compiladas e administradas, gerenciadas pela governança de dados. Essas informações, elas têm que ter qualidade para eu poder manter esses clientes no escritório, informar processos judiciais com as informações que eu tenho dos dados pessoais dessas pessoas e administrar e a documentação que eu anexo ali, juntar nos meus processos judiciais ativos, tá? Então, é basicamente isso. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar, tá? E por aqui, eu vou avançar só mais um pouco. No item 5, que eu falo sobre mostrar a importância e organizar dados, trabalho com Data-Driven Law vai bem além de apenas minerar dados. Além de coletar, é fundamental que as informações sejam organizadas, pois apenas de forma padronizada e sistematizada é que elas realmente produzirão um valor. Tá? Possibilitar a criação ou utilização de um sistema de dados. Tudo que está ligado à ciência de dados precisa passar pela tecnologia. Para que as informações possam ser aproveitadas, elas precisam estar em um banco de dados ou em um sistema informatizado que as apresente. Então, pessoal, por aqui nós encerramos o nosso debate sobre a aula de Data Driven, tá certo?
Se vocês precisarem e se vocês quiserem, coloquem no comentário aqui do vídeo, ou até mesmo na comunidade, ou no grupo, que eu envio para vocês esse material. Os alunos já receberam esse material, mas se você não faz parte da comunidade, está vendo esse vídeo pelo YouTube e quiser ter acesso ao material, solicite, tá? Me mande mensagem, porque esse vídeo sobe no canal do YouTube, lá tem uma pasta específica de direito digital. Tá? Então, agradeço aí a atenção de vocês, já chegamos a 30 minutos, tá? Vamos para cima, na próxima semana nós vamos gravar mais conteúdo e fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para comentar, tá certo? Um abraço e até a próxima.